Félix Torres e Memphis Depay quebra pau no treino do Corinthians agora à tarde. Se liga nas informações. Será que eles chegaram a vias de fato? Teve uma jogada lá que os dois se desentenderam. Teve que separar os dois. Se liga nas informações da Lili direto do CT Joaquim Grava. Informação importante urgente agora no final da tarde. Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal e também tem informação sobre o pagamento do Félix Torres ao Santos Laguna. Se liga nesse vídeo. Sem mais enrolações, bora. Vamos seguir falando de Corinthians. Também tem situação de bastidor, campo bola, muita coisa por lá, porque amanhã tem derby, tem Copa do Brasil. Os números de Félix Torres no Corinthians: 77 jogos, 1 gol, 11 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos. A Lili Nascimento chega ao vivo aqui com a gente para explicar por que o Félix Torres também aparece como personagem, só que no extracampo do Corinthians, mas no campo também teve. Mas vamos lá, vamos com o Transferban primeiro, Lili, seja bem-vinda, um beijo para você. Valeu, Glaucia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes, né? Eu poderia falar que concentração total na partida de amanhã, mas tratando-se de Corinthians, sempre tem assuntos extra-campo, né? Então vamos iniciar com o que você falou, o Transferban. A gente lembra que o Corinthians comprou o Félix Torres do Santos Laguna do México no início de 2024. Então o Corinthians parcelou em 5 vezes, né? Chegou a pagar a entrada no início de 2024, restaram 5 parcelas que nunca foram pagas. O Santos Laguna chegou a acionar a FIFA condenou o Corinthians, mas o Corinthians entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte. Esse recurso ele foi negado, isso quer dizer que o Corinthians tem que pagar esse valor de cerca de 34 milhões de reais ao Santos Laguna do México até a próxima segunda-feira. Então até às 11h59 da noite da próxima segunda-feira, esse valor tem que cair na conta do clube mexicano. Caso isso não aconteça, o Corinthians deve sofrer um transferban, não poder mais contratar nessa janela de transferências. A gente lembra que Dorival está esperando por pelo menos 4 contratações. É claro que tem a questão da crise financeira, né? O Corinthians tentando se virar ali para tentar trazer pelo menos um reforço, mas se não pagar o Santos Laguna esses 34 milhões de reais, aí não vai poder contratar mesmo nenhum jogador sequer. O que a diretoria está fazendo? Tentando conversar, entrar em um acordo com o clube, explicar que não há dinheiro no caixa agora, tentando parcelar esse valor, dar algumas garantias para evitar o transferban, porque de fato não há esse dinheiro no caixa. Então, se o Corinthians priorizar pagar o Santos Laguna, aí acaba atrasando também o salário de muitas pessoas no clube. Por isso a diretoria está correndo atrás, tentando resolver essa situação envolvendo o Félix Torres, que foi contratado. Óbvio que ele não tem nada a ver com o dinheiro que o Corinthians está devendo para o ex-clube dele. Agora, continuando a falar de Félix Torres, houve sim um desentendimento no treino de hoje aqui entre o Memphis Depay e o Félix Torres. Foi noticiado em primeira mão pelo GE e confirmado pela ESPN. Aconteceu da seguinte forma: estava rolando um treino em campo reduzido, teve uma espécie de encontrão, digamos assim, entre o Memphis e o Félix Torres. Nesse primeiro encontrão durante o treino, o Memphis não teria gostado, ficou claramente ali irritado. As pessoas ao redor perceberam que ele não gostou daquela situação. Aí no momento seguinte, ele tentou dar esse encontrão no Félix Torres, que conseguiu, né, desviar, digamos assim, e foi cobrar o Memphis, porque que ele chegou daquele jeito, né, com tanta força ali nesse encontrão. E aí os dois começaram a discutir, quase saíram em vias de fato, né? Trocaram socos quase, mas aí o pessoal que estava ali em volta conseguiu conter. O Fabinho Soldado estava acompanhando, é claro que toda a comissão técnica também. Então eles acabaram separando os dois e evitando que a situação ficasse pior, mas de fato rolou esse desentendimento, né? Nesse último treino pré-clássico. Amanhã eles entram em campo contra o Palmeiras, mas rolou uma situação bem chata aqui no treino, nesse último treino de preparação para o derby, Glaucia. Bom, Lili, já você volta aqui conosco também, até pra gente falar mais desse derby de amanhã também, trazendo as informações do Palmeiras, pra gente conversar do jogo que vale vaga na sequência de Copa do Brasil. Obrigada, amiga, até já.
Vamos lá, Mário Marra, o Vamos. Corinthians enrolado mais uma vez em suas contas, não é a primeira vez que chega essa possibilidade de transfer ban, né, nessa temporada. Administrativamente a gente sabe o que tem sido esse Corinthians, ou o que não tem sido, né, esse Corinthians, e aí também no treino o pessoal um pouco nervoso, não sei se no clima do clássico ou o que que... Eu acho que a situação do treino, ela é mais comum, né, de acontecer com algo ali mais... que eles vão acabar dizendo é situação de trabalho, né? Então eles estão até muito próximos aqui. Estão tranquilos por hora. Perto da gente aqui, eles estão comportando bem. Bom, mas Glaucia, assim, eu acho que são situações diferentes. Claro, algumas situações de treino, elas são mais graves. Essa a gente ainda não sabe. Pode ter sido apenas um desentendimento que acontece em vários clubes que treinam diariamente, porque tem uma chegadinha ou outra, porque não gostei da forma que você falou, da forma que você chegou. Acontece. Não estou aqui com isso querendo minimizar. A gente precisava entender os desdobramentos disso, né? O outro caso não dá para minimizar. Mas é também aquela situação de que, assim, jogadinha ensaiada, que a gente já está esperando isso há algum tempo. E é claro que a gente tem que entender que o Corinthians está mergulhado em diversos problemas administrativos. Sai um que é muito questionado, que tem problemas até com justiça, que tem problemas até com polícia, chega um outro que está tentando entender o que está acontecendo, e aí esse um está sempre perto, esse outro está sempre perto também. Assim, enquanto isso, o Corinthians tem contas para pagar. Enquanto isso, o Corinthians tem problemas financeiros. Então, assim, estava demorando a aparecer de novo a situação de transfer ban. É que o Corinthians é um clube tão gigante, tão imenso, que acaba conseguindo evitar problemas maiores. Só que não é para ser assim, né? É para ser tratado com mais zelo. Tá sempre ali no limite, né, Rafa? Até para resolver essa situação também, o Corinthians. A gente sabe, o Dorival já falou várias vezes, até agora ele tá com o discurso um pouco mais abaixo, né? Já falou tanto que precisava de reforços, precisava de gente para essa janela, mas ele tem visto ali o dia a dia, ele já tem também recuado um pouco nesses pedidos, porque foi o que a Lili até trouxe, né? O pagamento de uma dívida como essa acaba impactando em outras contas do dia a dia também. É uma situação complicada essa do Corinthians, que parece também não ter como fechar, né, essas contas todas. Parece, Glaucia. E assim, pior do que você não ter dinheiro é você não ter crédito, né? O meu gerente de banco me ensinou isso anos atrás. Você pode até não ter dinheiro, mas você precisa de crédito. E o Corinthians não tem crédito por dois motivos. O primeiro, o administrativo, e ele se explica por si só, e o outro político, porque o cenário político do Corinthians torna o clube gigante como inatingível para quem tem interesse em fazer qualquer tipo de aporte, dar algum tipo de auxílio, até para poder minimizar o impacto atual. Eu não vou nem falar sobre o lance do treino, né, entre o Félix Torres e o Depay, porque, como disse muito bem o Marra, nós não temos muitos elementos ainda, não há imagens sobre isso, enfim. Eles não se manifestaram em rede social, que seria uma forma de manter, de alguma forma, esse tema aquecido e trazer mais subsídios, mas falando sobre este problema em relação à dívida com o Santos Laguna, o Corinthians precisa pagar. E precisa pagar para poder ter condições de melhorar a sua estrutura técnica, oferecer ao Dorival mais recursos. Até porque é a cabeça do Dorival que está na bandeja. Se o Corinthians não performar, se for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, se claudicar no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco o Dorival perde o seu cargo. E é ele quem tem que dar soluções diante de um cenário em que o macro, obviamente, interfere no micro. Sem saber exatamente o que aconteceu. Dá para descartar totalmente a possibilidade desse lance de treino também ter alguma relação com algo extracampo, principalmente envolvendo o Depay e até o próprio Félix Torres, né, ciente da situação que envolve o Corinthians e o Santos Laguna. Não dá para dizer que isso não possa ter interferido. Provavelmente interferiu. Então, assim, o extracampo interfere no campo sempre. Eu sou partidário dessa tese e o Corinthians precisa escolher os seus problemas mais emergenciais. E este é fundamental. Precisa equacionar a dívida com o Santos Laguna, porque em cima desta equação reside a sequência da própria temporada. Vamos também falar nesse blend de informações, outra notícia relacionada a Félix Torres. O equatoriano discutiu feio com Memphis em treino, chegaram a vias de fato. Vou te contar toda essa história agora nesse blend de... Olha só, agora eu vou falar de treta, né, de treino e depois de Félix Torres, o caso dele, então
tem muita coisa pra gente falar, inclusive informações exclusivas, tá? O último treino do Corinthians, né, para o derby, visando o derby nesta quarta-feira às 21h30, foi marcado por uma treta forte entre Félix Torres e Memphis Depay, tá? O que me passaram foi o seguinte, né, depois que o GE soltou a informação, eu fui apurar os meus, né, as minhas informações e os detalhes que eu conversando com as fontes. Me falaram que o treino começou diferente, os jogadores com muita vontade, talvez por conta, né, de ser uma véspera aí de derby, era para ser até um treino até mais tranquilo, até para evitar lesões, mas parece que estava um treino bem pegado mesmo, tá? Já não tinha chegado nem na metade do treino, mas desde o início o treino bastante pegado, e aí você sabe, né, treino pegado com Félix Torres, né, totalmente sem noção, ele dá uma entrada mais forte no Memphis, que, né, já revida com aqueles, né, aquelas peitadas, enfim, discussões e xingamentos, e aí, né, o Fabinho Soldado, segundo o GE, teve que entrar no campo para apartar, chegou a turma do Deixa Disso, o Memphis ficou muito bravo, né, com o Félix Torres, houve uma discussão ríspida entre os dois, mas informações que eu tenho que não chegaram às vias de fato, né, o X-Men da Fiel não chegou a dar um soco no Félix, entendeu? E porque a turma do Deixa Disso chegou, a atividade foi encerrada e depois os titulares retomaram uma atividade em outro campo, só eles. Então, assim, foi um treino bastante quente, o último antes do derby. Eu não vou comentar aqui para o blend não ficar maior. Espero vocês no Café da Fiel, 19h10, tá? Eu não vejo nada demais, já vou adiantar para vocês um pequeno comentário, né? Memphis, segue o jogo. O Corinthians entrou em contato com o Santos Laguna e agendou uma reunião para tentar fugir do transfer ban e tentar fazer um acordo com o Santos Laguna referente à dívida na compra do Félix Torres. É exclusivo. Olha só, o Corinthians vai sentar com o Santos Laguna, sentar entre aspas, né, porque é uma chamada de vídeo. O Corinthians mandou um e-mail solicitando uma reunião para tentar quitar a situação, né? Não quitar, né? Mas resolver a situação da dívida que o Corinthians possui com o Santos Laguna, que pode gerar um transfer ban, tá? Só para você entender, o Corinthians deve aí, né, cerca de 34 milhões, tá, de reais ao Santos Laguna, e o Corinthians perdeu, né, mais uma vez na FIFA, né, a Corte Arbitral, né, do Esporte, o CAS, rejeitou o recurso do Corinthians e manteve a condenação da FIFA, tá, no processo referente aí ao zagueiro Félix Torres. O Corinthians deve aí pouco mais de 6 milhões de dólares, dá 34 milhões de reais e tem que pagar isso até o dia 11 de agosto, ou seja, até a próxima segunda-feira, para não sofrer um transfer ban e ficar impedido, né, de fazer movimentações no mercado da bola, tá? O CAS, instância máxima, né, para esse tipo de processo, deu razão aos mexicanos, obrigando o Corinthians a pagar os valores. O que o Corinthians fez? O Corinthians não tem 34 milhões, né, para pagar até a próxima segunda-feira. O Corinthians entrou em contato com o Santos Laguna por e-mail, tá? E solicitou uma reunião com os mexicanos. A ideia do Corinthians, a primeira proposta do Corinthians vai ser parcelar, né, fazer uma composição, parcelar essa dívida de 34 milhões, dando uma entrada e parcelando o restante, né, com o Santos Laguna, alegando que é uma nova diretoria, né, que lamenta muito pelo ocorrido, e lamenta mesmo, né, foram dívidas deixadas pelo Augusto Melo, e o Corinthians vai tentar. Não está descartada outras possibilidades, tá? Inclusive, né, caso eles não aceitem de maneira alguma parcelar, o Corinthians, né, pode inclusive sugerir se eles aceitarem a devolução do jogador, né? O famoso ficando elas por elas, né? Lembrando que o Corinthians pagou uma parcela, né? Deu uma entrada aí de 2 milhões de dólares e financiou o restante, depois pagou acho que a primeira parcela, depois não pagou mais nenhuma. Então o Corinthians pode até cogitar uma devolução, caso eles queiram. Caso eles queiram também, o Corinthians, né, pode envolver até algum jogador na troca, enfim, numa venda, né, algum jogador que possa interessar ao Santos Laguna. O Corinthians vai tentar de qualquer maneira, né, 6 milhões e meio de dólares não é pouca coisa,
Nós estamos falando de 34 milhões de reais e o Corinthians vai tentar, de todas as maneiras, resolver essa pendência para não sofrer o transfer ban, porque grana agora, meu amigo, à vista, essa grana o Corinthians não tem. Então é isso aí, Fel. Informações aí pra complementar do Sérgio Carvalho sobre essa treta, né? Isso aí, mano, isso aí é a coisa mais normal do mundo que tem de futebol, mano. Essa discussão, assim, ainda mais vésperas de um jogo muito importante pela Copa do Brasil. Então, os caras, como o Samir falou, os caras estavam treinando a vera mesmo. Claro que não pode chegar ao ponto de machucar um companheiro ali, porque é um jogo importante amanhã, se tirar às vezes um cara importante. Imagina só as flexões machuca o Memphis pra amanhã. Claro que parece que foi uma trombada ali e tal, não foi nada de carrinho, essas coisas mais graves, né? Mas o que não podia realmente é chegar às vezes fato, os caras trocarem soco, essas coisas aí já escalaria pra outra parada, tá ligado? Mas discussão, isso acontece toda hora, isso acontece nos jogos. Domingo agora, contra o Fortaleza, o Garro foi chamar a atenção o Martínez foi chamar a atenção do Mateuzinho, o Garro se entrou no meio ali e tal. Então sempre vai ter essa discussão, mano. Futebol não é tênis, não é vôlei. Até vôlei tem discussão, não é tênis, tá ligado? Não é natação, não é balé. O futebol sempre vai ter isso daí. Desde que, cara, futebol sempre tem discussão. O que importa é amanhã os caras estarem focados, não deixar nada desconcentrar, nada externo, e pra gente sair com essa classificação, que será muito importante, tanto financeiramente quanto moralmente, já que é a primeira vez que os dois clubes aí se enfrentam numa Copa do Brasil. Cara, é um clássico quase centenário aí. E, cara, a primeira vez que se enfrenta na Copa do Brasil, né? Muito louco, né? Então é isso. Deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.